Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de nosso curso de Teoria da Constituição. Hoje nós vamos pensar sobre os diversos sentidos do vocábulo Constituição. Como nós podemos definir Constituição? Não é preciso muito para demonstrar que uma mesma palavra pode ser empregada para representar mais de um objeto. Isso se dá porque o número de palavras é limitado e o número de objetos é infinito. Quando empregamos palavras que nos remetem a entes que só existem no mundo das ideias, devemos ter a certeza de que essas palavras terão mais de um significado, terão mais de um sentido. Assim, em um sentido amplo, podemos afirmar que Constituição designa o modo pelo qual se constitui alguma coisa, um ser vivo, um grupo de pessoas, uma organização, ou mesmo um conjunto de características anatômicas, funcionais, reacionais e psíquicas de um indivíduo. Ao pensarmos sobre o vocábulo Constituição em seu sentido estrito, devemos levar em conta que o seu significado não é estático, ele varia no tempo e no espaço. Muitos estudiosos do direito definem Constituição partindo de uma análise histórica. Eles afirmam que a origem do termo remonta à palavra latina constitutio, que era empregada pelos romanos para designar atos normativos editados pelo imperador. No entanto, não é possível confundir o sentido atualmente atribuído ao vocábulo Constituição com aquele que era empregado por pensadores do passado. Assim, eu os convido a analisar alguns sentidos atribuídos ao vocábulo Constituição. Vamos começar pela análise de seu sentido histórico ou institucional. O que nós podemos entender por Constituição em seu sentido histórico? O sentido histórico ou institucional de Constituição parte da premissa de que todos os grupos humanos, não importa a época ou o lugar, sempre foram dotados de alguma coisa que nós podemos denominar de Constituição. Assim, nós podemos afirmar que Constituição designa o próprio modo de ser daquele grupo. Podemos exemplificar o sentido histórico de Constituição ao demonstrarmos os contrastes entre as constituições de duas importantes cidades-estados da Grécia, Atenas e Esparta. Por volta do século V a.C., a Constituição ateniense revelava um sofisticado aparato jurídico e político, cujas principais instituições eram a Eclésia, o Bolé, o Aerópago e a Eliceia. A Eclésia, ou Assembleia Geral, era um órgão deliberativo formado pelos cidadãos do sexo masculino maiores de 19 anos. Esse era o órgão mais importante da democracia ateniense. Ele era responsável pela elaboração de leis e por proferir decisões nos assuntos mais importantes daquela cidade-estado. A Bolé, também conhecida como Conselho dos 500, era composta por cidadãos maiores de 30 anos e encarregada de desempenhar funções meramente administrativas. O Aerópago era o órgão encarregado do julgamento dos crimes de homicídio, e a Eliceia era um tribunal constituído por cerca de 6.000 cidadãos e tinha como principal função o julgamento de todas as outras causas. A Constituição de Esparta era muito diferente, pois o governo cabia a um conselho formado por anciãos maiores de 60 anos, que recebia o nome de Gerusia. Havia também a chamada Apela, formada por cidadãos maiores de 30 anos e por 2 reis. A alusão às constituições de Esparta e de Atenas é uma mera alegoria, pois nós devemos ter em mente que todos os povos, todas as sociedades têm uma constituição. Todas as sociedades têm regras de como o poder é exercido e como o poder, por exemplo, é transmitido. Assim, nós podemos afirmar, por exemplo, que os índios,
mesmo não sendo dotados de uma forma de escrita, eles também têm uma Constituição. Passemos à análise da chamada Constituição em seu sentido material. Quando nós fazemos alusão à Constituição em seu sentido material, nós estamos designando as normas disciplinadoras das relações entre os ocupantes e os destinatários do poder, que foram concebidas sob a influência de uma visão de mundo específica, imposta pelo racionalismo iluminista dos séculos XVII e XVIII. Os filósofos iluministas acreditavam que as constituições devem ser dotadas de 4 grandes objetivos: legitimar o poder político, organizar as instituições de dominação, estabelecer limitações à ação dos agentes públicos e estabelecer um rol de direitos e garantias fundamentais. Mas nós devemos considerar que o mundo do século XXI é muito diferente daquele mundo do século XVIII. Heráclito, um escritor que viveu cerca de 500 anos antes de Cristo, já nos ensinava que tudo flui, tudo está em constante movimento, nada está em repouso. Assim, o conceito de Constituição do século XXI não pode ser confundido com o conceito de Constituição dos séculos XVII ou mesmo do século XVIII. Nós podemos afirmar que as constituições contemporâneas desempenham papéis muito diferentes daquelas constituições do passado. Assim, as constituições do mundo contemporâneo devem, por exemplo, refletir a cultura e os valores de uma sociedade, criando um conceito de identidade, ventilar um conjunto mínimo de comportamentos construtivos voltados à criação de um ambiente favorável ao desenvolvimento humano, estabelecer os propósitos da atividade estatal, criar padrões mínimos de proteção social, definir o conjunto de direitos básicos dos cidadãos e organizações que atuem em seu território, estabelecer critérios de legitimação, aquisição, exercício e transmissão do poder político. Constituição em seu sentido formal. As constituições em seu sentido formal são um fenômeno muito recente na história da humanidade. E a ideia da necessidade de uma constituição escrita, ela surge na Europa renascentista e foi desenvolvida um pouco mais tarde pelos filósofos iluministas, que conceberam que seria necessário conter os abusos dos monarcas absolutistas, o que poderia ser feito mediante a regulamentação das relações entre os detentores do poder político e os destinatários desse mesmo poder. Foram os colonos ingleses da América do Norte que criaram o primeiro conceito de constituição escrita. Eles tinham o hábito de escreverem as regras que iriam reger uma dada comunidade. Então, por exemplo, os colonos redigiram o chamado Mayflower Compact, que tinha a pretensão de regular as relações entre os membros de uma dada comunidade. Em setembro de 1787 foi aprovada a Constituição dos Estados Unidos da América, concebida para ser uma norma que iria reger o comportamento das 13 colônias inglesas na América do Norte, agora independentes. A Carta deu origem a uma república federativa, presidencialista e formada com o objetivo de proteger os cidadãos contra os abusos praticados pelos governos tirânicos. Do outro lado do Atlântico, na França, a Revolução de 1789 criou o pano de fundo necessário para a promulgação da primeira Constituição Francesa, promulgada em 1791. Dentre as principais preocupações da Carta, encontramos a preservação da soberania nacional, a representação política, a separação de poderes e a garantia da igualdade, com a eliminação de todos os estamentos. Nos séculos seguintes, formou-se um consenso ao redor da ideia de que a Constituição seria um documento escrito, que conteria normas de hierarquia superior e haveria de definir as relações entre os detentores do poder político e seus destinatários. A Constituição formal segundo o normativismo jurídico. No início do século XX, movido pelo desejo de formular uma teoria da validade normativa liberta do conceito de justiça, o professor Hans Kelsen concebeu a chamada teoria pura do direito,
Partindo da premissa que a validade de uma norma não poderia ser extraída a partir de algo do ser, como o sentimento de justiça, Kelsen concebeu que a validade de uma norma só poderia ser extraída de uma outra norma, considerada como uma norma superior. Kelsen concebeu, portanto, que a Constituição seria a norma hierarquicamente superior porque ela estabeleceria os critérios de validade de todas as normas presentes em um dado ordenamento jurídico. Isso significa que uma lei ou um decreto somente podem ser considerados válidos caso eles estejam em harmonia com o que dispõe a Constituição. Kelsen entendia também que o fundamento de validade de uma norma não se pode perder no infinito. Ele concebia que, já que a Constituição é uma norma, ela também deve estar ancorada em um fundamento de validade superior. A partir dessa ideia, Kelsen concebeu a existência de uma norma primeira, que não for imposta por nenhuma autoridade, mas que seria capaz de extrair sua validade de si mesma. Essa norma, que ele chamou de norma hipotética fundamental, teria a função de determinar a validade de todos os entes normativos em um dado ordenamento jurídico e de conferir uma unidade sistêmica àquele conjunto normativo. Kelsen entendia que essa norma fundamental deveria ser vista sob uma dupla perspectiva. Em seu sentido jurídico positivo, a norma fundamental seria a Constituição escrita. Em seu sentido lógico-jurídico, a norma fundamental deve ser entendida como um ente normativo de existência hipotética, responsável pela validade de todas as normas inseridas no sistema, incluindo a própria Constituição. Carl Schmitt, contemporâneo de Kelsen, discordou desse entendimento e afirmou que a Constituição era um ente muito mais complexo. Para Schmitt, a Constituição não poderia ser divorciada do mundo do ser e não deveria encontrar sua validade em uma norma hipotética fundamental. Para Schmitt, a Constituição seria válida em si mesma. Ela depende, no entanto, da análise de sua legitimidade, que seria extraída de uma chamada decisão política fundamental. Para Schmitt, a palavra Constituição era dotada de 4 sentidos diferentes: sentido absoluto, sentido relativo, sentido ideal e sentido positivo. Em seu sentido absoluto, a Constituição designa as relações de domínio de uma sociedade. Ou seja, ela trata das relações de poder. Em seu sentido relativo, Constituição designa a lei constitucional, ou seja, aquela norma escrita que vai tratar dos assuntos mais relevantes para aquela comunidade. O sentido ideal de Constituição diz respeito ao fato de que o conteúdo de uma carta constitucional é determinado pela ideologia reinante em um determinado momento histórico. Por fim, em seu sentido positivo, a Constituição designa a decisão política fundamental. Para Schmitt, essa decisão política fundamental seria essencial para fundamentar as relações de poder em uma dada sociedade. Breves reflexões sobre as interações entre as constituições material e formal. Não é factível que uma constituição formal apreenda todas as minúcias da realidade contidas na constituição material, especialmente em um país de dimensões continentais com mais de 200 milhões de habitantes. Assim, na Constituição Material do Brasil encontramos o nosso próprio modo de ser, o que abrange, por exemplo, nosso senso de justiça e honestidade, as relações entre adultos, crianças e idosos, nossas relações com a violência, nossas muitas manifestações de fé, nossas relações econômicas, nossos modos de diversão e de respeito à autoridade, as diversas formas de manifestações amorosas, só para citarmos alguns exemplos. Não podemos deixar de considerar que, para tornar as coisas ainda mais complexas, todas essas características estão em constante movimento, transformando-se continuamente. Com isso, podemos afirmar que, por exemplo, nosso senso de justiça da semana passada
pode não coincidir com aquele que experimentamos neste exato momento. Da mesma forma, não podemos esperar que o conceito de família, imaginado pelo Constituinte de 1988, continue a ser o mesmo. Todas essas observações nos permitem concluir que não é possível que haja uma perfeita identidade entre a Constituição formal e a Constituição material. Em sala de aula, eu gosto de citar como exemplo da inexistência de uma perfeita identidade entre as Constituições formal e material o fato de a Carta de 1988 haver proibido a aplicação da pena de morte. No entanto, pesquisa realizada em janeiro de 2018 apontou que 57% dos brasileiros são favoráveis à pena capital para crimes considerados bárbaros, como, por exemplo, o estupro de vulneráveis. Assim, mesmo considerando que o desejo de grande parte da população seja no sentido de que penas mais severas sejam aplicadas a crimes mais graves, a proibição da aplicação de uma pena bárbara é inquestionavelmente necessária, pois ela cria as bases que permitem a formação de uma sociedade idealmente melhor. De qualquer forma, se considerarmos que as relações sociais não são estáticas, mas estão em constante movimento, é possível e até provável que, após certo tempo, a Constituição formal se distancie de sua posição original e, aos poucos, vá deixando de refletir os valores e os interesses presentes na Constituição material. Como resultado, é bem provável que, após certo tempo, a área de contato entre a Constituição formal e a Constituição material se reduza. Nessas situações, é aconselhável que a Constituição formal seja emendada ou sofra um processo de mutação, para que sua área de contato com a Constituição material seja novamente aumentada. Finalmente, é possível que as mudanças da sociedade sejam tão profundas que a Constituição formal deixe de apresentar uma área comum com a Constituição material. Isso significa que a Constituição formal deixou de refletir os valores daquela comunidade, de modo que surge uma inquestionável situação de rejeição à antiga Constituição. Nesse cenário, é provável que eclodam movimentos de rejeição à antiga Carta Política, o que faz surgir a necessidade de edição de uma nova Constituição formal, mais harmônica com os valores, interesses e aspirações daquela sociedade.